Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje o assunto bastante específico, um assunto chamado Banco de Desenvolvimento, é uma entidade aí, componente do Sistema Financeiro Nacional. Bancos de investimento, aliás, bancos de desenvolvimento está aqui no sistema operativo, né? E, claro, cada entidade do Sistema Financeiro Nacional tem uma característica aí bastante específica, né? Na aula anterior, nós estudamos o quê? Bancos de investimento, bacana, né? Uma grande diferença entre bancos de investimento e bancos de desenvolvimento é o seguinte, o banco de investimento, tá? Ele vai ser de propriedade privada, né? Ok. Já o banco de desenvolvimento vai ser o quê? Pública, né? Então, ou seja, ele visa o quê? Desenvolvimento regional de um determinado estado. As características dele são bancos estaduais, né? Então, nós temos bancos de investimentos e banco de desenvolvimento. Cai muito em concurso comparando os dois, porque os dois são bastante próximos, né? Tanto é que não existe nenhum banco, né? A gente já viu isso lá na aula de bancos múltiplos, né? Que ele vai ter que optar. Se ele é um banco múltiplo, ele vai ter que optar. Ou ele vai ser de investimento, ou ele vai ser de desenvolvimento. Você não pode ter as duas carteiras, né? São objetivos bem distintos. E claro que a agência de fomento também, ela é decorrente aqui o Banco de Desenvolvimento. Eu já disse para vocês aí na aula passada que nos anos 2000, final dos anos 90, né, tivemos aí um movimento de caça, tá? De caça aí aos bancos, os bancos estaduais, e muito desses bancos estaduais tinham aí carteira de desenvolvimento, né? Eles foram liquidados, tá? E aí esse espaço de ocupação passou para agências de fomento, né? Professor, hoje, né, quais são os bancos de desenvolvimento existentes? Apenas 3, né? Muito triste isso, né, cara? Somente 3, segundo fontes aqui do Banco Central, né? Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, né? E Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, né? São apenas os 3 bancos aí que nós temos aí de desenvolvimento no país, né? Seguindo o nosso roteiro, claro, a gente busca aqui, né, as informações do Banco Central. Normalmente eu faço a leitura desse, né, faço a leitura aqui desse texto, mas a gente vai direto na portaria 3, na resolução do Conselho Monetário Nacional, né? Vamos lá, vamos fazer a leitura desse cara aqui. Banco de Desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais, ou seja, é um banco público, né? E tem como objetivo recíproco proporcionar o suprimento oportuno e adequado de recursos necessários ao financiamento de médio a longo prazo. Característica, médio a longo prazo. Banco de investimento, também de médio a longo prazo. De programas e projetos que visem promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo estado, né? E aí, prof, eu quero entender por que tem outra figura. É muito simples, né? Normalmente, em via de regra, tá? Esses programas e projetos que visem promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo estado não é de interesse, tá certo, do que dos bancos de investimento. Por quê, professor? Porque o retorno, tá? O retorno do investimento aí, da aplicação desses recursos nesse desenvolvimento aqui social, econômico, regional do Estado, demora muito tempo. Ou seja, mas é muito importante, né, para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da sociedade, do Estado, consequentemente, para todos, né, que haja recursos suficientes para fomentar esse tipo de empreendimento, de projeto, de programa de governo. Logo, como nós sabemos que o setor privado não tem interesse em investir nessas áreas, o que acontece? Nós temos aí os bancos de desenvolvimento. Essa foi o espaço dentro do Sistema Financeiro Nacional de atuação principal
dos bancos de desenvolvimento. É isso mesmo, ele quer desenvolver esse determinado segmento. É claro que depois que esse segmento aí, ele já está andando por conta própria, ele sai fora e vai investir em outro, e aí, claro, passa a ser atrativo e objeto de investimento também por parte de outros bancos e outras instituições financeiras, né? Então, essa é a ideia central do Banco de Desenvolvimento, isso que você tem que fixar como juízo de valor. Operações passivas, né? São os depósitos a prazo, tá? Então, depósitos a prazo, né? Empréstimos externos, emissão de endosso de cédulas hipotecárias, emissão de cédulas pignoratícias de debêntures, títulos de desenvolvimento econômico. Ativas, né? São empréstimos e financiamentos dirigidos prioritariamente ao setor privado, né? Prioritariamente ao setor privado, deve ser constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na capital do Estado, que detiver seu controle acionário, devendo adotar obrigatória e privativamente, em sua denominação social, a expressão Banco de Desenvolvimento, de acordo aí, tá? De acordo com a resolução 394, olha aqui de 394, essa resolução de 1976, né? Olha quanto tempo aí, né, que o Conselho Monetário Nacional faz a regulamentação, né? Vem cá, o que diz essa resolução? Das características e constituição. Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras públicas não federais. De novo, já vi questão de concurso que o cara falou, bancos de investimento, privado. Banco de desenvolvimento, pública, não federal. Por que não federal? Porque no âmbito federal, nós temos a atuação desse cara aqui, BNDES, que é importantíssimo para o país, né? Constituída sob forma de sociedade anônima, é uma SA, com sede na capital do Estado da Federação, que detiver o seu controle acionário. Parágrafo único. As instituições financeiras que trata este artigo adotam obrigatória e privativamente, em sua denominação, a expressão Banco de Desenvolvimento e, em seguida, o nome do Estado em que tenham sede. Bacana, nós já sabemos disso, né? Ok, fechou, né? Vem comigo aqui. Objetivo dos bancos de investimento segundo a legislação. Para que existe os bancos de investimento? O objetivo principal dos bancos de investimento é proporcionar o suprimento oportuno e adequado de recursos necessários ao financiamento a médio e a longo prazo, já falamos sobre isso, a gente vai, estou só reforçando, de quê? De programas e projetos que visem promover o desenvolvimento econômico e social dos respectivos estados da federação, onde tenham sede, cabendo-lhe apoiar prioritariamente o setor privado. Então, está aqui o objetivo dos bancos, né, de investimento. Vamos lá, só recordando, médio e longo prazo. Programas e projetos de governo, que visem o quê? Desenvolver determinado segmento econômico, social, financeiro aí do Estado. Prioritariamente, apoiar o setor produtivo, o setor do Estado. Tem uma exceção de atuação. Então, banco de investimento é um banco regional. Se é um banco regional, tem que atuar dentro da região. Dentro da região, basicamente, é a do Estado. Mas tem aqui uma particularidade. Parágrafo 1º. Isso aqui cai em prova de concurso. Excepcionalmente, quando o empreendimento visar benefícios de interesse comum, os bancos de desenvolvimento podem prestar assistência a programas e projetos desenvolvidos em estado limítrofe à sua área de atuação. Então, olha aí, né? Então, qual que é o local de investimento do Banco de Desenvolvimento? É o estado, é a região, está lá. Só que é o seguinte, por exemplo, tem um estado vizinho, tá? Esse estado vizinho aqui tem um relacionamento comercial fantástico, um potencial econômico gigantesco com o estado sede do Banco de Desenvolvimento. Então, a legislação autoriza que esse Banco de Desenvolvimento faça aplicação dos seus recursos em programas e projetos sociais e econômicos Agora tem que ter o quê? Esse estado tem uma regra aqui. Esse estado tem que ter limite
com o Estado sede do Banco de Desenvolvimento. Isso que está dizendo o parágrafo 1º aqui. E esse cara aqui do parágrafo 1º foi objeto de questão de prova. Vem comigo, vou fazer agora essa questão. BRDE, né, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, né, olha aí, ó, Fundatec 2015, cargo de analista. Vem comigo aqui. Analise as seguintes assertivas em relação aos bancos de desenvolvimento. Vamos lá. Primeiro, os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras públicas. Opa! Não federais. Ok. Isso aqui está de acordo com o artigo 1º, não é isso? Artigo 1º da Resolução do Conselho Monetário Nacional 394/76. Constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na capital do Estado, da Federação e que detiver o seu controle acionário. Viu, gente? Cara, quando você estuda direto na fonte, você fica competitivo. Ou seja, o item 1 é verdadeiro, né? 2. A constituição dos bancos de desenvolvimento depende de prévia autorização do Banco Central. Correto, né? O Banco Central, o órgão supervisor do Sistema Financeiro Nacional, e o banco tem que dar, né? E da carta patente quando concedida por prazo, tem prazo indeterminado de vigência. Exatamente. Então recebe a carta patente, essa carta patente aí não tem limite, né? Tempo indeterminado de vigência. Ok. 3. Excepcionalmente, quando o empreendimento visar benefícios de interesse comum, os bancos de desenvolvimento podem assistir programas e projetos desenvolvidos fora dos respectivos estados, né? Até aqui está super correto. Independentemente da unidade da federativa em questão ser limítrofe de sua área de atuação, né? Ou seja, a questão está errada, porque é o seguinte, o Banco de Desenvolvimento, tá, ele tem uma atuação regional, normalmente dentro dos limites do Estado que ele é constituído, tá, e tem que fazer aplicação lá. Só que a legislação, tá, a legislação no artigo 4º, parágrafo 1º, diz o seguinte, criou uma exceção, ó, olha só, excepcionalmente, quando o empreendimento visar benefício de interesse comum, os bancos de desenvolvimento podem prestar assistência a programas e projetos desenvolvidos em estado limítrofe à sua área de atuação. E na questão ele fala independentemente se é ou não limítrofe, ou seja, o erro está nessa palavra limítrofe, né? Conclusão. Então, nessa questão aqui, nós temos aqui apenas o item 1 e o item 2 que estão corretos, gabarito, letra D de dado. Artigo 5º. Para atender o seu objetivo, os bancos de desenvolvimento podem apoiar iniciativas que visem a, ou seja, né, aonde ele pode aplicar os seus recursos, né? A, ampliar a capacidade produtiva da economia mediante implantação, expansão e ou relocação de empreendimentos, né? Olha, ampliar a capacidade produtiva. Por exemplo, o setor madeireiro, né? Aí o setor madeireiro está precisando o quê? Ampliar a sua capacidade produtiva, né? Os bancos de investimento não têm interesse nessa aplicação. Então entra o Banco de Desenvolvimento. Por que ele entra? Porque não é porque ele é amigo do madeireiro, porque o Estado, essa vai ser uma atividade importante para o Estado. Estou colocando aqui um exemplo, né? 2. Incentivar a melhoria produtiva por meio de reorganização, racionalização, modernização de empresas e formação de estoques em níveis técnicos adequados de matérias-primas e de produtos finais e por meio de formação de empresas de comercialização integrada, né? Assegurar melhor ordenação de setores da economia regional e o saneamento de empresas por meio de incorporação, fusão, associação, assunção de controle acionário e acervo e ou liquidação ou consolidação de passivo ou ativo onerosos, né? 5. Incrementar a produção rural por meio de projetos integrados de investimentos destinados à formação de capital fixo ou capital semifixo, né? E aí, professor? E aí você tem que saber o que é capital fixo, né? E capital semifixo. Nós já vamos falar sobre isso. Por quê? Porque a própria legislação traz o conceito oficial para fins do Banco de Desenvolvimento, o que é um capital fixo. A gente vai falar já esse cara. Promover a incorporação
e o desenvolvimento de tecnologia de produção, o aperfeiçoamento gerencial, a formação e o aprimoramento pessoal técnico, podendo, para este fim, patrocinar programas de assistência técnica, preferencialmente através de empresas e entidades especializadas, né? Bacana. Ou seja, esses 5 itens é o espaço de atuação onde podem ser empregados os recursos do Banco de Investimento. Para os efeitos do inciso 4, o inciso 4 foi aquele que falou do capital fixo e do capital semifixo. Conceito, vem comigo, capital fixo. As inversões para a fundação de culturas permanentes, inclusive pastagens, florestamento, reflorestamento, construção, reforma ou ampliação de benfeitorias, instalações permanentes, aquisição de máquinas e equipamentos de longa duração, eletrificação rural, obras de irrigação e drenagem ou recuperação do solo, irrigação e açude, e respeitadas as disposições do Código Florestal, desmatamento e destocamento. E, finalmente, ele traz aqui também o conceito de quê? De capital semifixo, né? Capital semifixo. As inversões para aquisição de animais, inversões, ou seja, você vai inverter, vai tirar dinheiro, vai entrar alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser o quê? Aquisição de animais destinados à criação, recriação, engorda ou serviço, máquinas, equipamentos, veículos, equipamentos, instalações de desgaste de curto e médio prazo. Longo prazo vai ser capital fixo, aqui é semifixo, utilizáveis nessas atividades, né? Ou seja, cara, uma questão boa para concurso, né? Agora, é claro, né, que isso aqui segue uma regra aí da contabilidade aí, né, da contabilidade geral, que vem ser capital fixo, semifixo ou capital de giro, né? Mas ela é bem específica para a aplicação do que dos bancos de desenvolvimento. E claro que é cobrado, né? Claro que esse assunto é cobrado. Vamos fazer um exercício agora. BRDE AOCP 2012, cargo de analista. Em acordo com a Resolução 394, tá? Que define a competência e disciplina, a constituição e funcionamento dos bancos de desenvolvimento, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas quanto às iniciativas que podem ser apoiadas pelos bancos de desenvolvimento. Ou seja, ele está cobrando aqui, o que está cobrando o comando da questão? Está cobrando o artigo 5º, né? Porque no artigo 5º ele fala, né? Ele vai dar 5 iniciativas aí que podem ser apoiadas pelo Banco de Desenvolvimento. 1. Ampliar a capacidade produtiva da economia mediante implantação, expansão ou relocalização de empreendimentos. Correto, porque isso é Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Aliás, o artigo 3º que fala desses objetivos, inciso 1º da resolução. 2. Assegurar melhor ordenação de setores da economia regional e o saneamento de empresas por meio de incorporação, fusão, associação, assunção de controle acionário e de acervo ou liquidação ou consolidação de passivo ou ativo onerosos, né? Ou seja, a questão está correta porque o inciso 3º do artigo 3º, o artigo 3º, seu inciso 3º. Gente, isso aqui é um grande diferencial competitivo você estudar diretamente com o quê? Diretamente com o que nós temos aí na fonte, né? 3. Auxiliar a capacidade financeira do setor bancário com empréstimos de assistenciais de liquidez e realizar investimentos em empreendimentos estratégicos do setor de mineração e energia, né? E aí, professor? 2 coisas, né? Auxiliar a capacidade financeira do setor bancário com empréstimos de assistência de liquidez. Quem faz essa assistência de liquidez do setor bancário é o Banco Central, cara. Isso aqui é Banco de Desenvolvimento, está errado, né? E realizar investimentos em empreendimentos estratégicos do setor de mineração e energia. Essa segunda parte até pode ser uma ação, tá, de aplicação dos recursos dos bancos de investimento. Mas a primeira parte está absolutamente errada. Logo, item errado. B. Apoiar ações e projetos sociais contemplados com incentivos fiscais, né? Gente, ações sociais aqui está mais relacionado com o quê? Com a área de atuação
da Caixa Econômica Federal. Logo, nós temos apenas o item 1 e o item 2 como correto, então é letra C de casa, é essa questão aqui, esse exercício, né? Vamos lá, vamos falar um pouco do capital, né? Claro que você sabe que o banco de investimento, ele vai ser um banco, o banco de desenvolvimento, perdão, né? Vai ser um banco aí constituído no âmbito do Estado, ele é um âmbito público, né? O capital inicial dos bancos de desenvolvimento é sempre realizado em moeda corrente, sendo a sua totalidade com direito a voto representada por ações nominativas. O Estado da Federação, autorizado a constituir o Banco de Desenvolvimento, detém obrigatoriamente o controle acionário do banco. Claro, é um banco regional, né, cara? Ele tem que ser o dono do banco. 2. Na subscrição de capital inicial e de seus aumentos em moeda corrente, é exigida no ato a realização de pelo menos 50% do montante subscrito. Ou seja, o banco, vamos colocar lá o Estado do Piauí, por exemplo, né? Então o governo do Piauí decidiu aí ter um banco de desenvolvimento. Apoia totalmente essa ideia. Aí o cara vai lá e coloca lá 100 milhões de reais como capital social. O que diz a regra? Diz o seguinte, que 50% desse capital ele já tem que depositar para a integralização da subscrição do capital dele. Então, é isso. Pronto. Os outros 50% ele pode fazer depois. Ah, professor, está lá, ele quer ampliar em 10 milhões, ele quer ampliar, quer aumentar o capital social, 50 tem que depositar no ato. Operações ativas. Os bancos de desenvolvimento, independentemente da fonte de recursos, só podem dar o seu apoio financeiro a... Só podem dar apoio financeiro pessoas físicas residentes e domiciliadas no país, desde que os recursos concedidos sejam vinculados à execução do projeto aprovado pelo banco e ou à realização de capital social ou aquisição de controle acionário de empresas cuja atividade tem importância para a economia estadual e regional, ou seja, pessoas físicas que têm que ter um projeto e têm que apoiar a economia lá estadual ou regional de acordo com o que diz o projeto. Pessoas jurídicas de direito privado, sediadas no país, respeitado o contido nos artigos tal. Pessoas jurídicas de direito público, pode receber? Pode. Ou entidade direta ou indiretamente por elas controladas, né? Agora o seguinte, os bancos de desenvolvimento normalmente fazem esse tipo de operações com empresas privadas, né? Mas aqui pode, tá? Pessoas de direito público, né? Pode ser alguma empresa pública, uma sociedade de economia mista de algum estado que está precisando de recursos, né? Agora, passivas, né? Os bancos de desenvolvimento podem operar com os recursos de terceiros provenientes, ou seja, de capacitação. Vai o quê? Captar. Passiva, captação, né? Primeiro, depósito a prazo. Olha, isso é questão certa de concurso público, né? Então, os bancos de desenvolvimento podem ter depósito a prazo. Eles não podem o quê? Depósito à vista, mas a prazo pode. E aí ele pode com ou sem correção monetária, né? Então, aqui ele pode, um certificado de depósito bancário, ele pode emitir esse cara aí, com certeza, né? Operações de crédito, assim entendidas as provenientes de empréstimos e financiamentos obtidos no país ou no exterior, na forma da legislação de regulamentação vigente. Por exemplo, um banco regional, né, um banco aí de desenvolvimento, ele pode muito bem lá na Europa, estar com o dinheiro sobrando, com uma taxa de juros baratinha, o que ele faz lá? Ele pode ir lá pegar aquele dinheiro, operações de crédito, emprestar dinheiro para trazer dinheiro para poder fazer operação aqui no Brasil, né? Pode sim, né? E, finalmente, operações de crédito de contribuições do setor público federal, estadual ou municipal. Ou seja, né? O orçamento do Estado pode destinar X recurso para o quê? Para fazer operações de crédito diretamente. Então, ele pode receber dinheiro público, claro, Banco de Desenvolvimento, né? Emissão e endosso de cédulas hipotecárias, bem como endosso de títulos hipotecários previsto nessa lei, crédito rural, letras financeiras, pode também, e outras modalidades de captação, desde que autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Bacana, legal. Vamos fazer agora o último exercício da aula, né?
Basa Sesgran Rio 2015. Escriturário. Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais e têm como objetivo principal prestar serviços que proporcionem o desenvolvimento econômico e social do Estado. Um serviço característico dos bancos de desenvolvimento é captação de depósitos à vista. Errado. Eles não podem ter captação de depósitos à vista. Operação de participação societária de caráter temporário. Está errado. Esse item B aqui é uma característica do banco de investimentos. Olha como você vai aprendendo as coisas, né? Operação no mercado imobiliário do sistema financeiro de habitação. Não pode operar no setor imobiliário. Quem faz isso é a Sociedade de Crédito Imobiliário e as associações de poupança e empréstimo. Também pode ser a Caixa Econômica e os bancos múltiplos com carteira comercial, tá? Bancos múltiplos que têm a carteira aí de habitação. Financiamento de longo prazo de projetos e programas, exatamente. Então, essa aqui é a principal área de atuação aí dos bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, que sempre está de acordo aí com o quê? Está sempre de acordo aí com um projeto de governo, não é isso? E financiamento do capital de giro de uma empresa, não. Os bancos de desenvolvimento não investem em capital de giro, tá? Os bancos de desenvolvimento vão investir em capital fixo e capital semifixo, tá? Isso vocês têm que aprender. Logo, questão muito fácil, né? Letra D de dado. Ok, né? Encerrando nossa aula, temos aqui, né, o Walt Disney, né? Grande pensador aqui, gosto muito das frases dele, um cara otimista, né? Quando você se depara com uma pessoa otimista, cara, isso te leva para... Isso levanta o seu astral, né? Muito bom, né? Aqui, no entanto, nós não olhamos para trás por muito tempo. Nós continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos curiosos e a curiosidade continua nos conduzindo por novos caminhos. Siga em frente, né? Então é isso mesmo, cara. A gente tem que sempre estar seguindo em frente, né? O pessoal fala que vive de passado é museu, né? É isso mesmo, seguir em frente, né? Tá certo, pessoal? Então vamos ficar por aqui, encerrar mais uma grande aula para vocês. Hoje foi bancos de desenvolvimento. Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.